Boa noite a todas e a todos. Eu sou Cristina Navarro, sou do Coletivo de Mulheres de Mariporã e também da Bancada Humanas. A Bancada Humanas, como vocês sabem, é uma candidatura coletiva de mulheres a vereadora aqui na cidade de Mariporã. Hoje nós temos muito prazer de estar recebendo o Guga Dória na live Todos na Diferença. Mas antes de começarmos a live, eu vou passar para o pessoal que está na sala para se apresentar e dar uma boa noite para todo mundo que está assistindo. Eu vou passar primeiro para a Rose. A Rose faz parte também da Bancada Humanas, mora aqui na Serra da Cantareira, né? Nossa mana. Tudo bom, pessoal? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, tá? E estar conhecendo o Guga, e conhecendo o trabalho dele também, né? E a nossa convidada Simone, igualmente, tá? Que vai dar o depoimento dela, né? E a Francisca, como sempre, muito bem-vinda, né? Entre a gente. E o Rafa, nosso colaborador. E a Cris não posso falar nem nada, né, Cris? Obrigada. Tá bom? Meu nome é Rosidade, eu sou moradora aqui da... Oi? Pode sou falar. moradora aqui da Serra da Cantareira, tá? E eu sou formada em tecnologia elétrica e paisagismo, trabalho na área de projetos, tá? E faço parte do coletivo de mulheres de Mariporã e agora compondo a Bancada Humana junto com a nossa querida Cris Navarro. Ok? Obrigada, Rose. Você é um amor como sempre, viu? Passar agora para o Rafael, né? Se apresentar. Nosso amigo, toda a parte técnica é ele que tem respondido. A gente tem uma gratidão muito, muito grande por ele, né? Por todo esse trabalho que ele está tendo com a gente, esse apoio todo que ele está dando para a gente. Boa noite a todos que estão assistindo, boa noite a todos aqui na sala. É um prazer estar aqui, né? Minha primeira live com a Bancada Humanas. É um prazer conhecer o Guga, a Simone. Eu gostaria de dizer que eu sou Rafael Torres. Aqui na live está aparecendo só eu, mas meu nome é Rafael Torres. Eu sou ator, produtor de teatro, produtor de eventos culturais e agente cultural aqui na cidade de Mariporã. Né, sempre integrado aí na luta, na conquista de direito e políticas públicas para a cultura, né? Comecei há um tempinho atrás, hoje tenho 24 anos, mas já estou há cerca de 7, 8 anos aí na luta. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Rafa. É o nosso jovem apoiador. Vou passar agora para a Simone, que também é nossa convidada, né? Simone mora também aqui na Serra da Cantareira e é professora, né, da rede estadual. Vai falar mais um pouquinho para a gente, principalmente cumprimentar quem está nos assistindo nesse momento, né, Simone? Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Meu nome é Simone, sou professora da rede estadual de educação física e sou mãe de uma linda menina, Beatriz, com síndrome de Down. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada. E agora eu vou apresentar a Francisca, né, que é a única candidata mulher na cidade de Mariporã, né? A única de todos os tempos, gente, porque eu não sei de nenhuma mulher que se candidatou a prefeita aqui nessa cidade, né? Então, nós temos o prazer de estar recebendo a Francisca essa noite. A Francisca já foi vereadora na cidade e é psicóloga, né? Então, passo para você, Francisca. Boa noite a todas que estão nos assistindo e a todos. Eu quero agradecer de uma forma muito especial ao Guga e a Simone por ter essa grandeza de vir compartilhar conosco as suas experiências. Agradeço também a Rose e cumprimento a Cris e toda a bancada, o Rafael também. Uma boa noite a todos vocês. É um grande prazer estar aqui, para estar ouvindo e se enriquecendo. Eu acredito com certeza que cada vez que duas pessoas ou mais se encontram,
para trocar experiência, para conversar, é uma grande riqueza, é um grande enriquecimento. Como a Cris disse, eu sou Maria Francisca e sou conhecida na cidade como Dona Francisca. Fui a terceira vereadora eleita nessa cidade e agora estou como candidata a prefeita, com muito orgulho, muita firmeza, muita determinação, muito compromisso. Mais uma vez, Simone, é uma grandeza estar aqui com você, porque se existe uma área que muito me preocupa, é a educação. E eu vejo a educação como um grande desafio. Eu adoro ouvir as crianças, eu brinco com as crianças, aproveito para saber como é que está o desenvolvimento delas na escola. Eu estou muito triste, porque eu vejo que as nossas crianças entram e saem da escola praticamente sem sofrer nenhuma transformação. Guga, eu digo a você, é uma experiência muito fantástica. Eu quero te ouvir, porque também é o nosso grande desafio estar diante de situações como essa, e hoje nós com certeza cresceremos e vamos nos enriquecer para saber que proposta de serviço podemos oferecer a essas crianças, caso sejamos os escolhidos por essa população. Muito obrigada, e eu estou muito disposta a ouvi-los. Obrigada, Francisca. Então, agora, eu vou passar para o nosso convidado, o Guga Doria. Ele é autor do livro Síndrome de Down, de um jeito que você nunca viu. O Guga é investigador social, pesquisador na área da filosofia da diferença, graduado em comunicação social e doutor em ciência política e sociologia, e morador também da Serra da Cantareira. Então, gostaria de dar as boas-vindas ao Guga, e já passar a palavra para ele se apresentar melhor, que eu não sei se eu apresentei tudo, e a gente sabe que o Guga tem um grande rol aí de atividades na vida dele, e para também já iniciar a sua fala, Guga. Boa noite, estou muito feliz de estar aqui, e eu vejo essa live de hoje como um momento especial. Por quê? Porque falar para essa bancada que luta contra a homofobia, contra racismo, contra todo tipo de exploração das minorias, e resumindo na questão dos direitos humanos, a questão da deficiência é muito pouco colocada nessa área dos direitos humanos e dos direitos sociais, porque ainda vigora no imaginário de muitas pessoas que deficiência é sinônimo de doença, ou seja, é mais da área da saúde e não da educação, na área dos direitos sociais. Foi na conversa que nós tivemos. Então, a Cris já me disse, eu sou sociólogo, jornalista formado, com mestrado e doutorado, mas na prática eu sou investigador social e autodidata em filosofia da diferença. E, sobretudo, pai de um casal, o Tiago, que tem a síndrome de Down, e a Joyce, que está na área das pessoas ditas sem deficiência. E acabei de publicar esse livro, e que eu quero começar a falar sobre ele com uma frase do Boaventura de Santos Souza, do sociólogo português, que essa frase resume toda a minha tese nessa minha trajetória. O livro ele foi dividido em duas partes. Dá para resumir em duas palavras. A primeira parte fala do olhar. Qual é o olhar que nós temos sobre as chamadas pessoas com deficiência? E a segunda parte do livro, a palavra-chave seria aprendizagem. Ou seja, qual é a escola que nós temos hoje
que nós estamos querendo incluir as pessoas com deficiência. Não sei se vocês ficaram sabendo, antes de falar a frase do Boaventura e começar a minha explanação, foi lançado ontem uma portaria do governo federal que retroage 30 anos da nossa história, nessa luta pela inclusão das pessoas com deficiência no sistema regular de ensino. Com um texto super elaborado, bem feito, essa portaria ela resgata a escola especial, as classes especiais. Ou seja, é a volta da segregação, da exclusão. Sim. Daí, as prefeituras, os estados, os políticos que têm uma visão mais social da inclusão vão ter uma luta muito grande pela frente para combater essa portaria e não deixar que a história retroaja 30 anos. Porque desde a década de 90, nós, pais, educadores, lutamos por uma escola realmente inclusiva que ensine a todos. Por isso, a frase do Boaventura é a seguinte: nós temos que lutar pela igualdade quando a diferença nos inferioriza. E temos que lutar pela diferença e temos que lutar pela igualdade quando a diferença nos descaracteriza. Ou seja, vou repetir a frase, nós temos que lutar pela igualdade quando a diferença nos inferioriza. E temos que lutar pela diferença quando a igualdade nos descaracteriza. Agora falei certo a frase. Para explicar um pouco mais essa frase, eu trago para vocês, não precisam responder, uma pergunta. Nas minhas formações de professores para inclusão, eu sempre faço essa pergunta. Qual é o contrário da palavra deficiência? Então, eu vou repetir a pergunta. Qual é o contrário da palavra deficiência? A grande maioria dos educadores respondem que o contrário de deficiência é eficiência, que basta tirar o D, que fica a palavra eficiência. Eu costumo brincar que se essa pergunta cair no Enem, essa resposta está errada. Por quê? Porque o contrário de eficiência não é deficiência. O contrário de eficiência é ineficiência. Daí vem a segunda pergunta. O que é, então, afinal de contas, deficiência? Quando eu falo que aquela pessoa tem deficiência de vitamina B, o que eu estou querendo dizer? Que aquela pessoa que falta deficiência B para aquela pessoa. Então, resumindo, deficiência significa falta de alguma coisa. Portanto, sugere-se que as chamadas pessoas sem deficiência, que não têm nenhuma deficiência diagnosticada, são pessoas em que não falta nada. Pensem comigo, uma pessoa que nada falta seria uma pessoa perfeita. E aí vem a terceira pergunta desse questionamento: a perfeição existe? Isso só para explicar o quanto essa rigidez, essa divisão dos seres humanos em iguais de um lado, diferentes de outro, normais, anormais, pessoas com deficiência e sem deficiência, está tão colado essas divisões no nosso imaginário que até parece natural, quando não é. É uma divisão histórica e cultural. Eu costumo brincar
que é uma brincadeira séria, que as pessoas que nascem, por exemplo, com a síndrome de Down, elas nascem em dívida e vão ficar a vida inteira pagando essa dívida. E quem vai superar, quem vai preencher esse vazio são as chamadas pessoas sem deficiência, os ditos normais. Então, todo o conceito de deficiência foi criado a partir de um conceito fictício de normalidade. Né? O que é ser normal? Né? Daí, né, vem aquela questão. Essa divisão iguais de um lado e diferentes de outro, né, é uma divisão excludente. Foi falado na nossa conversa inicial que, no momento do nascimento de uma criança com síndrome de Down, é necessário, ou com alguma deficiência, é necessário o luto do filho idealizado que não nasceu. Daí eu pergunto o seguinte: todos os pais e mães idealizam um filho perfeito. Só que esse filho perfeito não existe. Né? Todas as pessoas têm seus talentos, suas deficiências, seus defeitos. Daí, a questão do luto é necessária para todo nascimento. Todos os pais têm que ter o luto do filho idealizado que não nasceu. Quantas vezes a gente ouve pais falando: poxa, eu eduquei meu filho direitinho e ele não é aquilo que eu ensinei para ele. Esse pai está enxergando o filho idealizado, não o filho real. A pessoa como ela é. Pera. Não, Thiago, não estou falando aqui. Uma coisa. Agora, no segundinho, Thiago, eu estou falando para o público. Desculpe, gente. Sem problema, Guga. Então, nós temos o hábito de enxergar as pessoas com deficiência como alguém que falta alguma coisa. Né? Nós não enxergamos as pessoas com deficiência como pessoas plenas de potencialidade, com seus talentos, que todas têm. Quando meu filho nasceu, eu conto sempre essa história, né, do nascimento dele, que foi sui generis. Eu estava na sala do parto, daí meu filho nasceu, chorou, como qualquer criança. Daí eu perguntei para o médico da minha esposa se estava tudo bem com ele, e o médico falou: tá tudo bem, eu só estou preocupado com os olhinhos. Daí eu pensei em tudo, inclusive em cegueira. Na sequência, a enfermeira, já com o Tiago, chegou perto de mim e pediu para mim olhar a testa dele. Eu não entendi nada, olhei, está olhado, e depois eu vim a descobrir que a ideia dela era para que eu não dissesse que o meu filho foi trocado na maternidade. Olhem que absurdo. Para completar esse quadro, a enfermeira me chamou no canto e me disse que, abre aspas, nós acreditamos que seu filho tenha nascido com algum problema de saúde, mas volta lá e finge que eu não te falei nada. É óbvio que eu cheguei com aquele sorriso todo amarelo
minha esposa logo suspeitou de alguma coisa. Enfim, eu conto essa história porque essa inabilidade dos médicos melhorou muito atualmente, mas essa inabilidade dos médicos de contar é porque eles não sabem lidar com essa questão do estigma que é ser uma pessoa com deficiência, né? Fui para casa pegar umas roupas para o meu filho, que a minha esposa ia ficar um tempo no hospital, e no caminho, né, foi falando muita questão do luto, né? Eu logo pensei comigo mesmo, o que que você vai fazer com toda a diferença que você estudou? Daí isso bastou para me chegar na conclusão que não importa como o meu filho nasceu. O que importa é que ele é o meu filho. Daí eu acredito que é um momento crucial na vida de uma família, o olhar inicial na época do nascimento. Por quê? Se a psicologia da infância estiver correta, que nos primeiros 5 anos de uma criança, ela aponta para o que essa criança vai ser no mundo adolescente e no mundo adulto, a grande maioria dos pais passa no começo por um momento de rejeição, de não aceitação, de superproteção, até chegar na ideia de que não importa as dificuldades que seu filho tenha, e sim, que ele é seu filho e vai ter as suas potencialidades e ponto final. Nessa história de igual de um lado e diferente do outro, né? Já estou falando agora da escola, né? Essa portaria do governo federal vai seduzir muita gente, porque muitos pais acreditam que essa escola não está preparada para incluir as pessoas com deficiência. Aí eu digo o seguinte, né? Essa escola, ainda hegemônica no mundo de hoje, não está preparada para incluir a ninguém, né? Por quê? Essa escola, que nasceu lá no século XIX, continua a mesma até os dias de hoje, né? Essa escola nasceu dizendo que a aprendizagem, né? Vou dizer de outra forma, que todos os estudantes, todos os alunos têm que aprender a mesma coisa, na mesma hora e do mesmo jeito. Daí essa história, na sala de aula, todo mundo enfileirado, cada estudante olhando a nuca de outro estudante, e o professor, né, passando todo aquele conteúdo super exagerado, né, acreditando que isso é aprendizagem. Essa escola, na verdade, não está preparada para incluir a ninguém. Eu vou contar 2 historinhas, né, já com meus filhos no ensino médio, né, que exemplifica bem isso do que eu estou falando. Meus filhos estudaram na escola Alves Cruz, que é uma escola em tempo integral do governo do estado. Só que, na verdade, havia uma confusão entre o que é ensino integral, que trabalha com a integralidade do aluno, o lado social, lógico, emocional, psicológico, e a escola em tempo integral, né? Essa escola, ela praticamente, no contraturno, ela reproduzia o mesmo estilo de aula conteudista do primeiro turno. Daí é óbvio que meu filho
não conseguia acompanhar todo aquele conteúdo. Uma vez me chamaram na escola, né, e falaram, olha, seu filho está saindo muito da sala de aula, fala para ele que é para ficar. Aí eu perguntei, mas para onde que ele vai? Ah, ele costuma ir muito para a biblioteca. Aí eu fui conversar com a bibliotecária e ela disse o seguinte, curioso, o seu filho foge da sala de aula para estudar, para vir estudar aqui na biblioteca. Ele chega aqui, ele pega um livro e começa a ler. O que eu quero dizer com isso? Que cada estudante, independente de deficiência, tem o seu tempo de aprendizagem. Ninguém aprende do mesmo jeito, no mesmo tempo. Uma outra historinha que exemplifica bem isso uma vez eu estava andando pelos corredores da escola dos meus filhos, eu vi a minha filha com uma amiga, que essa amiga estava chorando. Daí eu fui perguntar para ela o que estava acontecendo. Essa menina me disse o seguinte, olha, eu fui humilhada na sala de aula porque eu não estava prestando atenção. Só que o professor não entendeu ainda que eu não estava prestando atenção porque eu estava com dificuldade de assimilar todo o conteúdo que ele queria passar. Daí ela veio com um checkmate. Olha, é igual o seu filho. Seu filho não consegue aprender com tanta rapidez todo o conteúdo apresentado pela escola. É a mesma coisa no meu caso. Eu também tenho dificuldade. Ou seja, esse sistema de ensino acaba excluindo todos aqueles que têm alguma dificuldade, né, de assimilar todo o conteúdo apresentado. Outra coisa que falam, aí vou falar especificamente da síndrome de Down, é que eles têm problema de memória. Daí eu sempre conto o seguinte, quantas vezes eu estou com os meus filhos, com meu filho, andando de carro, chega em determinado lugar, meu filho chega e fala o seguinte, pai, você lembra daqui? Eu, não estou lembrando não. Daí ele conta com detalhes tudo que aconteceu. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que não é que eles têm problema de memória. Eles têm problema de memória com aquilo que não tem significado para eles. Porque aquilo que tem significado, eles nunca mais esquecem. No Fundamental 2, o meu filho estudou numa escola que é chamada da Escola de Politeia e Educação Democrática. Ela ensina muito mais por projetos do que por aula tradicional. Não vou começar a contar como é que foi a trajetória dos meus filhos nessa escola, porque eu ficaria a noite inteira aqui. Mas, por exemplo, o projeto que meu filho escolheu, que é a história do rock, que é um tema do interesse dele, com essa pesquisa ele aprendeu muitas coisas. Por exemplo, a noção de tempo. As pessoas com síndrome de Down têm uma dificuldade enorme de ter a noção de tempo. Tempo histórico, tempo pessoal, passado, presente e futuro. Daí, estudando a história do rock, ele começou a ter uma ótima noção de tempo, porque cada década, década de 50, 60, 70, é um estilo de rock diferente.
Daí ele começou a unir, a conectar o signo com a década e com o tempo. Daí, ele começou a aprender história também. Se perguntar para ele hoje quem foi Bob Dylan, ele fala que Bob Dylan criou músicas na década de 60 pela paz do mundo contra a guerra do Vietnã. Ou seja, aprendeu história. Matemática, por exemplo. Como ensinar matemática para alguém que tem dificuldade com a noção de tempo? Matemática é o número anterior, passado, o número 2, por exemplo, e o número seguinte, que é futuro. Como que a pessoa vai entender esse passado, presente e futuro dos números sem ter noção de tempo? Então, primeiro tem que aprender a noção de tempo para depois entrar na questão dos números. Né? Para exemplificar um pouco mais essa noção da memória, todas vocês, obviamente, vão a supermercados, a shopping. Daí, quando eu vou estacionar o carro, tem aquelas letrinhas, A, B, C, D. Daí, enquanto eu preciso daquele número para não perder o carro, eu não vou me esquecer do número. Depois que eu peguei o carro, saí do shopping, 15 minutos depois, nós já esquecemos totalmente aquele número. Por quê? Porque aquele número não tem significado nenhum para as nossas vidas. Daí a diferença que eu vejo para os chamados alunos iguais, alunos normais, é que eles podem ter a noção de que eles vão ter que decorar um número exagerado de conteúdos para passar no vestibular, para depois esquecer. Por quê? Porque nós só guardamos aquilo que tem significado. Ou seja, isso vale para as pessoas com e sem deficiência. Daí eu volto para a frase do Boaventura, quando ele fala que nós temos que lutar pela igualdade quando a diferença nos inferioriza. Né? Ou seja, enquanto nós olharmos a diferença como algo inferior, comparado a um modelo ideal de sociedade, nós vamos estar excluindo essas pessoas. Não, eles não são pessoas que falta alguma coisa. Eles são pessoas plenas de potência. Por exemplo, não falta nada ao cego. Eu só vou pensar que falta alguma coisa para o cego se nós compararmos com as pessoas que enxergam e vermos esse enxergar como o normal, como o igual. Não, cada um tem sua característica. Então, a pessoa cega, ela é plena de potência, mesmo com a cegueira. Para quem conhece pessoas cegas que têm essa visão, elas nos surpreendem, né? Porque elas se enxergam pessoas plenas de potência e não se julgam inferior comparadas às pessoas que enxergam. Então, só para finalizar, já estou meio perdido com o tempo, o grande segredo é ver as pessoas com deficiência não como pessoas que faltam alguma coisa, sim, como pessoas plenas de potência criativa. Daí eu finalizo a minha fala contando rapidamente para vocês o meu projeto que eu criei desde 2005, que é a Oficina da Escrita
criativa para pessoas com deficiência. Partindo do interesse deles, né? Partindo do interesse deles, por exemplo, pensando no Paulo Freire, quando ele fala em palavras e temas geradores, o que Paulo Freire está querendo dizer? Que toda educação tem que partir, em primeiro lugar, da realidade do aluno, do estudante. Daí, nessa oficina, eu faço vivências, sempre partindo da realidade, dos interesses, dos desejos das pessoas com deficiência. Eu tenho pessoas com síndrome de Down, com autismo, paralisia cerebral, deficiência física. E é impressionante quando nós enxergamos a realidade deles, os interesses deles, motivamos eles a partir do interesse deles, o retorno é mágico. Só para vocês terem ideia, já tem um livro pronto, com poesias escritas por eles, né? E, em época de pandemia, eu continuei com as oficinas online, dá para dizer que já tem um pequeno livro da criação deles em época de pandemia, né? Daí, para finalizar, eu trago um pouco de filosofia, bem rapidinho, o filósofo Spinoza, quando ele fala que todos os seres humanos têm limites, todos eles, indiscriminadamente. Mas os limites de cada um são ilimitados. Nós não podemos prever, por exemplo, que uma pessoa com síndrome de Down não vai aprender a escrever se nós não experimentarmos, se nós não motivarmos, se nós não tentarmos ensinar a escrita para essas pessoas a partir dos interesses dela. Daí o retorno vem. Bom, gente, acho que eu fico por aqui por enquanto. Podemos, não sei o tempo que nos resta, né? Porque agora o tempo do Google Meet já dá 1 hora. E podemos conversar um pouquinho, perguntas, dúvidas. Foi significativo o que eu falei? Fez sentido para vocês? Podemos trocar uma ideia. Sim, fez muito sentido, Guga, com certeza. Eu vou, então, passar para Vanessa, para ser a primeira a comentar, a falar também um pouco sobre a experiência dela. Vanessa não, desculpa, gente, olha que confusão. Simone, desculpa. Imagina. Desculpa, querida. Então, acho que diferente do Guga, né, que ele já tem uma experiência aí de acho que mais de 20 anos, eu estou no 8º ano de experiência, né? A minha filha tem 8 anos. A síndrome de Down dela é a mais rara, que é o tipo mosaico. Não tenho e não tive muitas dificuldades, principalmente patológicas, né? Porque o síndrome de Down, ele tem as suas dificuldades, porque também vem junto com algumas doenças, né, agregadas. Então, também cria algumas deficiências por conta dessas doenças agregadas, né? Então, graças a Deus, a minha pequena não tem muitas, né? Quase nada. Mas, assim, a dificuldade maior dela hoje é a fala, e com isso, na área escolar, faz com que ela seja deficiência na parte escolar, né? Por conta da fala, então ela tem a dificuldade da alfabetização, da escrita. Atualmente é o visual para ela, né? Ela tem uma excelente memória, como o Google disse, ela tem uma excelente memória. Se ela tiver aqui, tá vendo você fazer tal coisa, daqui 5 minutos ela vai estar fazendo igual.
né? Então, é uma criança feliz, isso é extremamente importante, Qualquer criança tem que ser feliz. Independente do que aconteça ao seu redor, a criança tem que ser feliz. Isso é essencial. Então, ela é muito feliz, ela tem carisma, simpatia, adora o social, ela é super social. Eu falo que qualquer dia eu perco ela, porque ela vai com todo mundo, fala com todo mundo do jeito dela, comunicativa com todo mundo, e eu acho que a minha tranquilidade, o meu jeito de ser, né, passa para ela também. É uma criança agitada? Como toda criança de 8 anos. Normal, né? A agitação normal. Dou bronca, não passo a mão. Claro, como mãe a gente baba, mas eu tento ser o mais normal possível, porque não existe coitadinho, né? Coitadinho somos nós. Eles são demais da conta, né? Assim, não existe, eu acho que os pais precisam entender que o não é importante, que você dar bronca é importante, porque o mundo vai falar muito isso. Não pode, aqui não é sua vez, né? Então, acho que isso é muito importante. Tá bom? Eu queria só te perguntar uma coisa. Pode. Assim, ela vai em escola municipal, vai em escola aqui da cidade? Então, ela frequentou a creche, frequentou a infantil municipal. O município de Mariporã tem um respaldo grande para as crianças com dificuldades, mas, por eu ser professora, eu necessito de integral. E aí a escola que me acolheu e acolheu a Beatriz foi a Pitoquinho, Plenitude, e eu tenho também muito apoio na escola particular. Mas a municipal não ficou atrás, não. A único empecilho que eu até queria que ela fosse até o 5º ano na municipal, mas eu precisava do integral. E aí chegou no primeiro ano do Fundo 1, eu necessitei e aí fui para o particular. Mas com necessidade do integral, senão eu continuaria na municipal, sim. Então, Simone, nessa questão das doenças associadas, sim, existe uma tendência, por exemplo, de ter problemas pulmonares, cardiopatia. 50% das crianças nascem com algum problema cardiopata, né? Exato. Mas eu costumo falar que todas as pessoas, né, essas questões, essas tendências das pessoas com síndrome de Down podem acontecer, essas doenças acopladas, com qualquer pessoa. Sim. E que sim, tem que ter uma especialidade, terapia ocupacional, sono. Mas o mais importante é que há um equívoco para achar que as crianças com síndrome de Down não vão ter herança, por exemplo, dos pais, dos irmãos. Não, eles são muito parecidos, tem assim a coisa da herança dos pais, dos irmãos, né? Que o importante é essa coisa de dizer não, né? Isso é fundamental. Muita gente pensa, coitadinho do meu filho, nasceu com síndrome de Down, então deixa fazer tudo. Exato. Esse pai está perdido. E outra coisa que eu queria falar rapidinho é o mito da eterna criança. Existe a ideia de que toda pessoa com síndrome de Down é uma eterna criança, o que não é verdade. Sim. Muitos pais, para proteger os filhos
dos dramas da adolescência, né? Você sabe que a adolescência é complicado para todo mundo. Sim. Então tem essa visão. Coitadinho do meu filho, já nasceu com a síndrome de Down. Eu vou fazer ele sofrer as angústias da adolescência? Não, vou proteger meu filho. Daí ele cresce, eu costumo dizer, esses pais não autorizam seus filhos a passar pela adolescência, daí jamais eles vão chegar ao mundo adulto. Verdade. E nós vamos culpar a síndrome de Down. Na verdade, o culpado daí é a educação dos pais, que protegeu demais o seu filho. Só queria fazer esse breve comentário. Sim, eu também sou da sua opinião. Eu acho que a criança, qualquer criança, ela tem que ter o não, tem que ter tudo. E eu também acho que eu tenho que dar autonomia muito para ela, né? Ela não tem que viver numa redoma, porque o mundo não vai ser uma redoma, né? E então a gente tem que, qualquer criança, educar para o mundo. É para o mundo que a gente tem que educar. Então eu acho que isso eu falo também em todas as escolas que ela passou, eu também falo, né, que ela tem que ter limite, e isso é uma coisa que ela tem desde pequena, regras. Então tem que ter, qualquer criança tem que ter regra, e o não é muito importante. Sim. Não, coitadinho. Sim. Ô, gente, deixa eu falar aqui que eu e o Rafael estamos na angústia aqui. Porque a gente não sabe se essa live vai terminar quando der 1 hora. Ele não recebeu nenhum aviso ainda. Né? Então, vamos continuando. Então, assim, vamos passar para quem quer fazer a próxima pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Guga. Eu achei muito interessante o seu livro. Você trouxe a sala de aula tradicional e aquela sala de aula interativa, eu chamo interativa. E eu achei muito incrível esse seu exemplo, a sala de aula interativa. Por quê? Além da criança estar ali se inteirando com o outro coleguinha, está também acontecendo aquela parte de socialização. Eu lhe pergunto, no Brasil, nós temos já algum município que introduziu isso, esse tipo de sala de aula, que eu achei incrível. E eu também tenho, rapidamente, uma outra pergunta. No mercado de trabalho e nas faculdades, como está essa porcentagem dessas crianças, desses jovens, né, com a síndrome? Como está? Se você tem essa informação. Então, essa é a minha curiosidade. Guga, por favor. É muito importante a sua pergunta, Francisca, e eu vou responder dando um exemplo concreto de uma escola municipal, a Desembargador Amorim Lima, no bairro de Butantã, aqui em São Paulo. Eu falei aqui, né, mas é lá em São Paulo, né? Uhum. O Amorim é uma escola multisseriada, né? Não trabalha com provas, trabalha com avaliação continuada, e o Amorim Lima trabalha com a ideia de roteiro de estudo, né? É mais ou menos assim, vou tentar explicar em 3 minutinhos. Tem uns 10 exemplos de roteiros de estudo, e o aluno, quando entra na escola, ele escolhe o roteiro que mais tem a ver com o seu perfil. Uhum. Daí a pessoa vai seguindo aquele roteiro. Tem pessoas nessa escola que nem precisam do professor. Por quê? Ela tem um roteiro na mão, ela vai na biblioteca, pega o livro, lê e vai seguindo de uma forma autônoma o seu roteiro. Isso é muito importante, porque sobra tempo para o professor para trabalhar com os alunos que têm mais dificuldades no roteiro. E essa escola, ela rompe com aquela ideia dos alunos enfileirados. Isso. A escola tem várias mesas redondas,
E cada mesa tem de 8 a 10 alunos, Uhum. de preferência misturado, alunos com dificuldade, com ou sem deficiência, e alunos com menos dificuldade, né? Bom, como é que funciona essa questão do roteiro? Cada pessoa segue o seu roteiro. Ou seja, ninguém está no mesmo lugar no aprendizado. Uhum. Quando chega no final do ano, a pessoa passa de ano. Só que no ano seguinte, ela vai continuar no exato momento que ela estava naquele roteiro, no seu roteiro. Daí, como é por ciclo, chega no 3º ou 4º ano, agora não me lembro, aí sim, tem o conselho da escola, que vai ver aonde aquela pessoa está no seu roteiro, e vai discutir se ela tem que, isso não é visto como repetência, se ela tem que continuar um pouco mais naquele roteiro para completar mais ele, ou se ela já pode passar por outro ciclo. Então, é uma escola que rompe com a ideia de que todos os alunos têm que aprender a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo tempo, e respeita a singularidade de cada um. Eu fiz uma pergunta com um menino com síndrome de Down nessa escola, como é que é o roteiro dele. Ele chegou para mim, ele mostrou o roteiro, falou, o importante é que eu sigo o meu roteiro nessa escola. Beleza, no tempo dele, ele segue o seu roteiro. Tá? E quanto ao mercado de trabalho, né, essa é uma resposta que daria uma outra live, né? As pessoas com deficiência intelectual, né, não chegam a 3% do total de pessoas com deficiência empregadas. Eu conheço exemplos fantásticos de pessoas com síndrome de Down que trabalham até no setor de qualidade de empresas, né? Mas é uma questão muito complexa, né? Que tem que ser aprimorado. Você falou no mercado de trabalho, qual foi a outra pergunta? Já me perdi aqui agora. E a faculdade? Na faculdade, na universidade, qual é a porcentagem, se é que existe, dos portadores da síndrome? Olha, até o Fundamental 2, né, espero que não volte atrás, né, é bem amplo. No ensino médio, já reduz bastante, na faculdade está chegando agora. Tem alguns alunos com síndrome de Down na faculdade, né, particular, mas ainda é uma coisa muito nova na faculdade. Certo. Eu diria que as pessoas que estão no Fundamental 2 estão chegando no ensino médio agora. Uhum. Então, daqui uns anos, vamos ver como é que isso se desenvolve. Mas ainda é pouco, ainda é muito pouco. Uhum. Gente, nós estamos aqui na contagem. Quantos minutos faltam, Rafael? Será que vamos nos tirar do ar? Aparentemente, nos tirar do ar, minutos. a gente abre outro link, viu, gente? Quem estiver nos assistindo, a gente abre um outro link para continuar, porque não dá para ficar assim no meio da história, né? Eu gostaria de falar, de ver com a Rose se ela tem alguma pergunta, Tá. né? E depois o Rafael, algumas perguntas aí das pessoas que estão nos assistindo e que estão fazendo perguntas ou comentários no Face. Rose, pode falar, querida. Então, pergunta mesmo. Eu tenho uma pergunta para Simone. Simone, né? Sim. Simone, meu Deus, Vanessa. Da Carolina. E, assim, do restante, basicamente, o pessoal comentando a respeito do absurdo da portaria, né, que está todo mundo indignado, e com um assunto das escolas, que é a inclusão nas escolas, foi um assunto muito complexo, né, todo mundo sempre faz algum comentário a respeito, né. E, fora isso, o pessoal está parabenizando, né,
o Guga pela riqueza de conteúdo das palavras dele, né? E pelo esclarecimento de várias dúvidas de todo mundo. Basicamente é isso daí, tá? E a pergunta da Simone, da Carolina, seria a respeito com relação à filha dela, quando ela estava nesse processo de colocar em escolas, ou não, né? Mesmo na cidade, se ela sentiu algum tipo de preconceito em Mariporã com relação à sua filha, assim. Acho que ela está Então, não, eu não tive nenhum preconceito. Sempre que eu chegava nas escolas, desde a creche, no infantil e no pitoquinho, eu sempre cheguei falando, né, do síndrome de Down dela. Não, preconceito não, acho que eu sempre tive um auxílio. Mariporã foi receptivo comigo, sim. Eu não senti uma rejeição, né? Sim. Eu senti assim, se precisasse um auxiliar, então se precisasse realmente, eu gostaria que tivesse, mas se não precisasse, se ela estivesse seguindo bem, sem auxiliar, para o desenvolvimento dela, né, Sim. crescer. Ok. Nós tivemos uma outra live, né, com o pessoal do MyPed, e teve, inclusive, elogios, né, da parte da Débora, né, em relação à filha dela numa escola aqui no centro de Mariporã. Né. A gente fica feliz, né, de saber que existem profissionais competentes, né, e preparados para essa recepção do aluno na escola. Né. Rafael, como nós estamos? Passamos? Aparentemente, sim, passou 1 minuto. Sim. Você quer fazer alguma pergunta, Rafael? Não, na verdade, eu gostaria até de falar um pouquinho sobre alguns comentários aqui do Face. Muitas pessoas, primeiramente, parabenizando pela iniciativa de colocar em sala, né, em sala de vídeo essa discussão, colocar em pauta, né, que é muito importante. Tem vários comentários aqui. Inclusive, tem tanto comentário que os primeiros já estão até sumindo já. O pessoal interagindo bastante aqui com os comentários, com a fala do Guga. A Leandra Migoto dizendo: o normal não existe, a perfeição não existe. Logo abaixo ela comenta também: o filho idealizado não existe. E vários comentários aqui. A Tati, nossa mana, comentando aqui: chocada com a atitude da enfermeira. Né? Tô pegando aqui os primeiros comentários. A Leandra novamente deixando bem claro que as escolas precisam aceitar e se preparar para todos os alunos, com ou sem deficiência. Então, vários elogios aqui e vários comentários positivos sobre a live e sobre o tema. Sim. Eu gostaria de falar uma coisinha, que assim, Guga, passou-se 20 anos aí, né, dessa tua experiência na maternidade, mas não mudou muito não, viu? A experiência que a minha nora e meu filho tiveram, agora recentemente, há 3 meses atrás, não é? Foi bastante complicada. Tanto que eles até se retiraram antes da maternidade por conta das questões e a forma com que foi colocada, né, toda essa questão lá para eles, né? Falta de preparo total da parte do pessoal médico, da enfermagem. Né? Então, infelizmente, né, isso ainda é uma realidade. E é um pouco nisso, né, Guga, que eu também queria te fazer uma pergunta, né? Que nós vivemos nessa sociedade totalmente preconceituosa, discriminatória, né, que discrimina qualquer diferença, né? Então, assim, quando a gente fala das pessoas com deficiência, né, é apenas uma parte das pessoas que são discriminadas e são excluídas, né, da sociedade. Né, porque a forma com que o capitalismo se estrutura, né, ele se estrutura com base nisso, né, ressaltando as diferenças, condenando as diferenças, na verdade, não é?
e estabelecendo sempre um padrão de normalidade que incentivam que seja mantida. A gente vê, por exemplo, a questão das mulheres, como as mulheres sofrem, porque tem um padrão de mulher na televisão, nas revistas, né, em que as mulheres, assim, sofrem muito, né, porque grande parte delas acham que é aquele modelo e que ela tem problemas porque não tem o corpo daquele jeito, não tem aquela beleza, aquela suposta beleza que é difundida. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre a nossa sociedade, e caminhos para a gente trabalhar com isso. Mas se é através da educação, a gente sabe, né? Mas como você pensa essa questão toda? Sabe, Cris, essa questão do médico, do momento da notícia, está no imaginário ainda dos médicos, da grande maioria deles, de que médico, ele faz o quê? Ele considera uma pessoa que vai salvar vidas. Como ele ainda tem no imaginário dele que deficiência é sinônimo de doença, ou seja, que a síndrome de Down é uma doença, né? Se não acreditarmos que a síndrome de Down é uma doença, dá para dizer que é uma doença incurável, né? Daí, qual que é a grande angústia do médico? Como é que eu vou dar a notícia para um pai que está tendo um filho nascendo com uma doença incurável? Então, é isso que está por trás do imaginário. Eu tive uma época fazendo um trabalho voluntário na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo, que o projeto era belíssimo. Antes do médico dar a notícia, quem dava a notícia éramos nós, os pais. Só depois de nós, os pais, conversarmos com a pessoa que teve um filho com a síndrome de Down, é que os médicos entravam para conversar com esses pais. E nós fazíamos formação com os médicos, inclusive, para ajudá-los a dar a notícia. Né? Pena que foi um projeto bem rápido, era como voluntário, não deu para continuar. Mas como você está falando, parece que não mudou muito, infelizmente. E o que você falou, Cris, é bem o nervo central, vamos dizer assim, do meu projeto, do meu livro. Eu falo da síndrome de Down por motivos óbvios, por a questão de eu ser pai de um adolescente com a síndrome de Down. Mas o que eu digo lá, que a grande discussão hoje é a exclusão, como você falou, de todo o preconceito contra todas as pessoas que fogem a um padrão de normalidade. E de uma normalidade que não existe. Então, o grande problema não é a deficiência, não é a inclusão. O grande problema é esse ideal de normalidade. Ou seja, essa busca, pelo que a filosofia da diferença chama de corpo-normatividade, que cabe aí para pessoas com síndrome de Down, com deficiência física, para a mulher, né, que busca um corpo ideal, um corpo normal, né? Daí essa questão. O que nós temos que debater é que normalidade é essa. Né? Se o conceito de deficiência foi criado a partir de um conceito fictício de normalidade, o que eu tenho que fazer é desconstruir esse conceito fictício de normalidade, daí automaticamente, nós desconstruímos esse conceito de deficiência como uma pessoa que falta alguma coisa que tem que ser preenchida. Uma pessoa que tem que se normalizar. Daí a nossa luta, né? Você disse bem, há não muito tempo atrás,
a mulher era considerada incapaz de trabalhar, de ser autônoma. Né? As primeiras mulheres que batalharam por isso foram discriminadas. Então, hoje a luta, eu acho que vocês têm um papel fundamental aí, é contra o racismo, é contra a homofobia, A exclusão. e ser contra o capacitismo. O que é o capacitismo? É a crença de que pessoas com deficiência não são capazes de si próprias. Né? É o imaginário que essas pessoas são incapazes de crescer com autonomia, de aprender. Tá? Então, essa que é a questão. A riqueza desse debate é colocar o capacitismo no mesmo patamar do racismo, da homofobia, e tirar a deficiência da órbita, da doença, do coitadinho, como diz a Simone. E a nossa briga é essa. Pois é. Contra a discriminação. Isso. E é uma briga que não é apenas da pessoa com deficiência. A Declaração de Salamanca, lá da Espanha, que nós somos signatários, deixa claro que nós temos que lutar pela inclusão, para incluir todas as pessoas, que seja por qual motivo forem excluídas. Mas ficou no nosso imaginário que a inclusão é apenas para as pessoas com deficiência. Não, a inclusão é para todos que um dia foram excluídas. Eu fecharia essa questão com uma pergunta muito boa, retomando o Paulo Freire. Né, o Paulo Freire tem um conceito bem interessante. Ele questiona a palavra inclusão, né, porque parece que são alguns extraterrestres que estão lutando para incluir numa sociedade pronta e acabada. Paulo Freire fala o contrário. Não. Essas pessoas já estão dentro dessa sociedade. É a sociedade que exclui. Então, o que tem que mudar não são as pessoas que querem ser incluídas. Quem tem que mudar é a sociedade. E aceitar, acolher a todos. E a todas. É isso. Não sei se eu respondi a sua questão. Sim, claro. É a nossa luta, que é a luta de todos, né? Por uma sociedade mais justa, mais igualitária, não é? Onde a gente possa respeitar o ser humano, não é? Seja qual a origem dele, seja qual a raça, seja qual o gênero, não é? Essa luta que a gente está há tantos anos, né? Todo mundo que está aqui na sala, né, Guga, e que estão nos ouvindo, não é? E que acompanham as nossas discussões, são todas pessoas que vêm antes de mais nada, com humanismo, né? Esse olhar humano, né? Por isso que a gente somos humanas, inclusive, o nosso coletivo, né? Ver o ser humano, tentar enxergar o ser humano. Viu, Cris? Eu vou trazer outro exemplo. Né? Nós temos outra divisão que separa as pessoas em civilizadas, somos nós, os brancos, né? E os chamados selvagens, que são os indígenas. Sim. Em uma época, eu trabalhava numa revista que se chama Incluir. Daí a editora chegou para mim e falou: Guga, faz uma reportagem sobre a visão dos índios sobre a deficiência. Eu brinquei com a editora dizendo o seguinte: olha, quantos anos você me dá para fazer essa reportagem? Por quê? Porque nós temos a ideia de que índio é tudo igual. Não. No Brasil, nós temos algo em torno de 100 grupos indígenas, cada um com uma cultura, 100 nações indígenas, cada um com uma cultura diferente.
Daí eu perguntei para ela, eu posso fazer sobre a visão dos Guarani? Ah, sim. Sobre a deficiência? E aí foi muito engraçado, porque no começo, entrevistando eles não entenderam o porquê que eu estava falando para um tipo de pessoa, as chamadas com deficiência, e não sobre todas as crianças. Por quê? Eles só vieram entender quando eles se movimentaram, né, para a minha lógica. Por quê? Para eles, para os Guarani, não importa como a pessoa nasceu. O que importa é que cada ser humano tem o seu caminho que é único. Ou seja, quem é civilizado aí, os Guarani ou somos nós? É verdade, é verdade. É isso mesmo. Gente, oi. Cris, eu gostaria de fazer uma pergunta, é curtinha. É, porque a gente já está caminhando para finalizar, infelizmente. Eu achei bastante interessante e muito chamativo, Guga. Você citou no seu livro o método criado pela Grécia, nos tempos antigos, o famoso Procusto. Ah, eu também gostei. Você poderia passar para nós esse método que eu acho muito incrível. Hoje nós estamos vivendo ele, eu acho, de certa forma. Sim, é um mito lá da mitologia grega, né, que dizia o seguinte: tinha um bandido que chamava-se Procusto, que todas as pessoas que entravam na vila dele, dessa pessoa, ele capturava essas pessoas, colocava elas numa cama e as pessoas que eram maiores do que a cama decepavam os pés. E as pessoas que eram menores do que a cama eram esticadas. Né? Daí a ideia que a própria Cris trouxe do que eu chamei de corpo-normatividade. Então, até hoje, o que eu falo nesse livro, porque antigamente a exclusão era mais concreta, era Sim. mais fácil de combater. Mas hoje tem uma exclusão muito mais sutil, né, que fala da bondade, da solidariedade, mas que tem o ideal de perfeição, de que todos os seres humanos devem ser iguais. Por isso que eu pergunto, será que ainda hoje nós estamos exercitando o mito de Procusto em nome da inclusão? Né? Ou seja, a ideia é que todo mundo é igual ao outro. Né? Se todo mundo é igual ao outro, quando eu falo aquela pessoa é diferente, o que eu estou querendo dizer? Ela é diferente em relação a alguma coisa, ao modelo. Então, ela é diferente em relação ao modo que eu penso. Se eu ver o meu modo de pensar como verdade absoluta, eu vou ver a outra pessoa como inferior a mim. E ela só vai ser incluída se ela se transformar em igual a mim. Sim. Daí a pergunta que eu faço no livro: será que, para ser incluída, a pessoa tem que deixar de ser diferente para entrar no, entre aspas, seleto mundo da igualdade? Então, o mito de Procusto é esse, é um mito muito potente, né? Sim. Porque mostra o quanto ainda hoje nós estamos querendo que todos sejam iguais. Isso. Sim. Esse daí para não confundir as pessoas, que tem algumas pessoas que às vezes confundem, né? Nós não estamos falando em igualdade em relação a direitos, né? Nós estamos falando em igualdade em relação ao mito de uma coisa perfeita, ideal. Né? Sim. É por isso que o nome da nossa live, né, Guga? Todos na diferença, porque todos nós somos diferentes um do outro. Então, daí a frase do Boaventura que eu trouxe no começo. Sim. Nós temos que lutar pela igualdade quando a diferença nos inferioriza. E temos que lutar pela diferença quando a igualdade nos descaracteriza. Sim. Não é que todos nós somos iguais. Nós todos somos iguais em direitos. Nós todos temos direitos
iguais. E é isso que eu falo. Se eu quero que todos os estudantes aprendam do mesmo jeito, aquele que, se não se adequar a esse jeito, está sendo excluída. Então, eu tenho que entrar numa outra forma de ensinar que abarque a todos os tempos, todas as necessidades. Aí eu vou estar exercendo direitos iguais. Todos vão ter direito de aprender, cada um no seu tempo, cada um com sua diferença, com a sua singularidade. Sim, isso mesmo. Bom, então, para Simone, que conselho ou que orientação você daria a um pai ou a uma mãe que tem uma criança, ou seja, que tem um filho com essa deficiência e que ela está diante de uma situação de discriminação ou exclusão? Que conselho, digamos, você daria? Orientação. Então, eu acho que não precisa ter a deficiência. Vou falar agora como professora, né? Não precisa ter a deficiência discriminada, como a síndrome de Down, o autista, o TDAH, esses que normalmente estão tendo na nossa escola. Eu acho que a deficiência, o aluno que, como o Guga falou, que acaba sendo atrasado, ele acaba sendo também excluído, né? Porque os alunos não querem esse aluno no grupo dele, né? Então, eu acho que como professora, e a educação física tem isso também, porque na educação física, se você não chuta bem, se você não joga o vôlei bem, você também é excluído. Então, a gente tem que fazer com que as pessoas façam parte disso. Em relação aos pais, e eu vou falar em relação também à parte das enfermeiras, né, da parte dos médicos, eu acho que um receio maior também que os médicos e os enfermeiros têm em falar conosco é a reação que o pai vai ter. Porque tem muitos e muitos pais que, a princípio, não aceitam. Meu filho não é deficiente. Principalmente, meu filho não é autista. Meu filho não tem essa doença. Então, assim, o pai e a mãe demorarem para assumir, né? Porque eles precisam assumir essa deficiência para eles poderem ser fortes para isso, para poderem lutar com isso. Não adianta ficar falando assim, porque eu acho que o meu filho, não, entendeu? Meu filho tem, eu preciso disso, eu não sei, eu não estou com essa lei, eu não sei ainda o que possa acontecer, mas tem muitos direitos conquistados. Eu não sei se essa lei vai derrubar todos esses direitos conquistados. Então, a minha opinião primeiro os pais aceitarem. Começa por aí. A primeira coisa são os pais aceitarem. Primeiro, pais e familiares, porque os familiares também têm a base aí para poder estar ajudando. Segundo, lutar pelos seus direitos, sim. Os direitos adquiridos são direitos deles. Você não está passando por cima de ninguém, é um direito dele, da criança, do adolescente, do adulto, é direito dele, né? Eu acho que, primeiro, aceitar, segundo, lutar, sim, pelos seus direitos. Acho que tem toda uma correria aí, mas o principal é aceitar, dona Francisca. Eu acho que o principal não sei se você concorda comigo, porque eu vejo muitos pais na escola que meu filho não tem isso, meu filho não é aquilo. Então, assim, se ele não aceitar, como é que a gente vai ajudar? Sim. Concordo plenamente. Eu acho que a partir do momento que você se aceita e aceita o outro como a relação se torna muito mais tranquila. Muito. Primeiro passo a aceitação, depois, obviamente, né, o tratamento.
Sim, gente, infelizmente o tempo já está se esgotando, a gente alongou bastante, mas esse assunto nossa, além do aprendizado todo que a gente teve com vocês, né, é um assunto que atrai muito a gente, né, e que todo mundo tem alguma coisa para falar. Então, só antes de passar para a palavra final, eu passar para todo mundo dar a sua fala final, eu só queria dizer uma coisa que, assim, sempre que me perguntam assim, sua filha é adotiva? Eu respondo, todos os filhos são adotivos. Tem pai que adota, mãe que adota e pais que não adotam, né? O próprio filho. Não interessa se tem o mesmo sangue, né? Isso é uma atitude que se tem ou não com uma criança ou que você pariu, ou que você se responsabiliza pela vida, né? Mas vamos lá, gente. Infelizmente, vamos ter que ir encerrando. Então, eu vou pedir primeiro para a Rose fazer a fala final dela, se despedir de quem está nos assistindo. Sim. Então, pessoal, um prazer estar aí com vocês. Mais um dia, em mais uma live. Agradeço a todo o pessoal das Humanas também, que está escondidinho por aí, que a gente sabe que está todo mundo assistindo a gente e colaborando, todos que colaboraram também. E queria agradecer ao Guga pela presença, por ter aceito o convite, tá, de estar aqui com a gente. E parabenizar pelas palavras tão esclarecedoras, né, e pelo seu livro. Tá? Espero que você tenha muito sucesso com ele, que ele vai acrescentar muito na vida de muita gente, pode ter muita certeza disso. Tá bom? Agradecer a Simone pela presença, desejar muita força para você na sua trajetória com a sua filha, tá? Que você tenha muita energia para levar em frente, porque vai ser necessário, você sabe disso, né? Tá bom? E a Francisca, querida, como sempre, aqui presente com a gente mais uma vez. Agradeço a sua presença sempre e espero que você esteja sempre com a gente aqui nas nossas lives. Faz muita diferença. Tá bom? Rafa, obrigada pela presença também. Cris. E até nossa. Beijo, gente. Até amanhã, que amanhã tem outra. Obrigada, gente, de coração. Tá, eu vou passar então pro Rafa, Rafinha, para você fazer sua despedida. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mesmo a presença de vocês aqui na sala. É um prazer poder aprender com vocês. Ouvir essas histórias emocionantes, incríveis. Parabéns pela luta de vocês. É uma batalha diária, né? Sempre aprendendo também, para sempre buscar o bem-estar das pessoas que a gente ama. Parabéns mesmo e obrigado de coração pelo conhecimento que vocês passaram. Obrigado, Cris, pela oportunidade de estar aqui nessa live. Obrigado a todas, as manas, e vamos aí na luta. Obrigada também você, Rafa, por estar mais uma vez ainda nos aparatos técnicos aí para garantir a live. Eu vou passar então para a Francisca para fazer a fala final. Francisca. Tá. Okay. Muito obrigada, Guga, Simone. Obrigada por essa experiência maravilhosa, não só a mim, mas a todas nós e a todos que estão participando dessa live e provavelmente irão participar. Muito obrigada. Obrigada de coração. Eu confesso que eu faço um esforço enorme para estar presente com vocês. Que eu tenho trabalhado bastante. Vou me esforçar para estar participando sempre que possível, mas não tem sido fácil. Tá? Eu quero, na pessoa daqui, agradecer toda a bancada por esse trabalho fantástico. E uma das falas do Guga me chamou muita atenção, que é o governo federal cortando o pouco que nós temos. É necessário, nesse momento, nós tomarmos consciência do momento em que estamos passando e estarmos fazendo o nosso trabalho de divulgação e conscientização às pessoas. Porque o momento atual
o município decidir quem irá governar essa cidade por mais 4 anos, seja no legislativo ou seja no executivo, vai acentuar mais esta crise. Muito mais. Desculpem eu estar entrando nessa questão, mas nós estamos num barco. E esta, Guga, esta razão, Simone, este momento terrível que nós estamos passando, as demais companheiras e companheiros sabem que foi o que me trouxe para a vida pública. Eu já havia pendurado as chuteiras, tá? Eu já havia saído do cenário político totalmente. Não estou da forma que eu gostaria de estar, mas eu conto com a compreensão de vocês. Eu procuro dar o melhor de mim. Eu sou muito exigente naquilo que eu faço, naquilo que eu me proponho a fazer. Mas é um momento muito sério. E eu reforço, é por esse momento seríssimo que eu estou aqui, que eu voltei para a política. E a nossa proposta é mudar a política dessa cidade, imperialista, dominadora, mocinha, voltada para si própria, a favor de alguns e não de todos, fazer com que essa cidade se desenvolva dentro da limitação dela, que ela é voltada mais para o turismo. E cuidar das pessoas. Em cima desse tripé, desenvolve todas as nossas propostas, o nosso trabalho. Cuidar das pessoas envolve a preocupação na saúde, na educação, como a educação está aqui na nossa cidade, como a saúde, como o transporte, como o saneamento. Para você se tornar uma cidade turística, é preciso que você tenha, eu acho que é 80% de saneamento. Eu não saberia te dizer agora quanto por cento nós temos. Enfim, eu assumi esse encargo, essa missão, com muita determinação, porque eu fui a 3ª vereadora eleita nessa cidade, e essa cidade só até então elegeu 5 mulheres. A dona Ana, mulher do Sarquista Elian, ex-prefeito, foi a 4ª mulher eleita, né, Simone? Se você mora aqui, você sabe disso. E depois veio uma outra de Terra Preta, a 5ª eleita, só 5 mulheres, tá? Então, eu sei que não é fácil, mas eu estou psicologicamente preparada para os desafios. Eu vou me preparar cada vez mais. Nós vamos quebrar essa política nevassa, essa politiquinha dos apadrinhados. Então, gente, eu peço de coração, se conscientizem, se informem, voltem para a ficha de cada indivíduo, para a história pessoal. Eu não consegui terminar o meu mandato de 4 anos, eu renunciei, não tenho vergonha de dizer que renunciei no último ano do meu mandato, para não me aliar à politicagem que os políticos exercem e que praticam aqui nessa cidade. Eu não me aliei, eu escolhi estar do lado da população ou estar do lado deles. Eu renunciei, saí da vida pública e agora fui convidada e voltei. Voltei e com muita energia, com muita determinação, com muita firmeza, não mudei a minha maneira de pensar o que é política. Política é uma maneira de você trabalhar a serviço da população, visando o bem-estar da população, e não de si. Então, eu agradeço a vocês que estão conosco aqui nesta noite, e volto a dizer, pensem antes de escolher o seu candidato a prefeito, o seu candidato a vereador. Tem candidatos a prefeito aqui no município e a vereador que estão respondendo um processo e deveriam estar na cadeia. Na cadeia, estão disputando aí as eleições. Daqui 8 anos, 4 anos, quem sabe, né? Esse processo deles será julgado e eles terão o desfecho que hoje deveria ter. Então, meu muito obrigada mais uma vez. Estarei sempre à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada, Francisca. O modelo político da cidade, ele é masculino, branco e hétero. Né? Então, a gente falando, né, no normal, o normal na cabeça das pessoas aqui, não das pessoas, né, mas o que tem sido, né, é isso, mas nós vamos mudar. Né? Sim, nós vamos quebrar esse estigma aí. Só complementando, Clis, lembrando que as mulheres, não desfazendo dos homens, elas são maioria na decisão, na urna, tá? Importante conscientizá-lo.
Sim, só que dos 11 vereadores que foi eleito através dos tempos, né, aí, todos são homens. Quem sabe nós vamos despertar nelas um pouco mais de energia. Vamos. É 13 sem o número da bancada, hein, gente? Para vocês não esquecerem. Mas deixa eu passar para a Simone, né, para as considerações finais da Simone, né, que nós queremos escutar a Simone também. Eu quero agradecer, né, o convite. Eu acho muito importante essa parte de todos na diferença, isso faz muita diferença. Verdade. E estou à disposição para quem quiser conversar sobre as crianças, né, com síndrome de Down. Eu tenho apenas 8 anos de experiência, mas 8 não, né? 7,5, um pouco depois. Mas eu acho que o principal é o amor, né? O amor é fundamental. Não, é o resumo de tudo, o amor. Muito obrigada pelo convite, de coração. Adorei. Obrigada a você, Simone. É um prazer te escutar, viu, e te ter aqui. Guga, eu coloquei nos comentários o endereço para quem quiser conhecer teu livro. Mas se você puder aí falar como encontrar nas redes, tudo na tua falação, é importante. Então, estou passando para você agora, Guga, para você fazer seu fecho, sua fala final aí. Então, eu queria primeiro, né, agradecer de coração o convite. Adorei saber que pessoas batalhadoras, né? Meu trabalho é mais na cidade, eu vivo um pouco no Porã, e me deu vontade de viver um pouco mais essa cidade. E, concordando com o Simone, a primeira coisa foi os pais não rejeitarem, aceitarem seus filhos. Daí, ou netos, né, Cris? Daí, lutar pelos direitos, com o capacitismo, né? E, sobretudo, acreditar que os seus filhos vão ter potencial criativo para seguirem. Hoje nós temos professoras, temos pessoas com deficiência, na Espanha, até vereadores. Ou seja, eles estão aí no cinema, nas artes, na música, no baterista. Então temos que acreditar e não querer que eles aprendam tudo aquilo que supostamente os filhos normais aprendem. E sim que eles vão aprender aquilo que tem significado para eles, que vão ser do seu interesse, que eles vão usar na vida prática. Isso vale para qualquer pessoa. Então, agradeço de coração. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu projeto, o meu curso, no Facebook, né, tem lá o meu perfil, chama, é fácil, como todos na diferença, né, que na explicação, Nossa, tá dando uma microfonia, Guga, desculpa, eu não sei. Faz tempo que eu estava querendo pedir para ela. Oi, Guga, pode continuar. Então, no Facebook, na minha página, Todos na Diferença, tem lá o link, né, que é para entrar, para conhecer o trabalho, e aí, se for de interesse, adquirir o livro. Então, é na página Todos na Diferença. Tá? E no meu perfil também. Mas também, se a Cris quiser passar o meu número para alguém que queira entrar em contato, sim, eu passo o link, sem problema algum. E é isso, agradeço então de coração, né? Adorei estar com vocês
E eu responderia o seguinte para a Francisca, né? Na minha visão, cabe ao poder público lutar por uma educação mais democrática, por uma sociedade mais inclusiva. Eu participo de um grupo de educadores, é um grupo, uma rede pela educação democrática, que o nome é Sui Generis, Românticos Conspiradores. Nós defendemos uma educação que seja realmente para todos, que não seja meritocrática, excludente, que atendam, de fato, a todas as necessidades, a todos os interesses. O que seria a escola do futuro. Vamos romper com essa escola que nasceu lá no século XIX. Né? Eu costumo dizer que a escola está no século XIX, os professores ainda estão no século XX e os alunos estão no século XXI. Ou seja, não está casando. Então, a escola tem que ir para o século XXI. E é isso. Agradeço, Cris, de coração. Fico à disposição da sua família, com a Simone também, para ajudar no que for possível. Mas, se vocês acreditarem nessas crianças, pode ter certeza que elas vão longe. Muito obrigado. Com certeza. Também queria agradecer ao Guga, agradecer a Simone, dizer de como foi bom, como foi instrutivo, como foi gostoso escutar vocês. Queria falar para o Guga que o seu livro, Guga, foi muito importante, num momento também muito importante na minha vida, e é um livro que é para todos, não é só para quem está à procura de uma literatura aí sobre o SD, né? Mas é um livro para todos, para entender um pouco o que é a estrutura da nossa sociedade, né? E como que os preconceitos acabam sendo estimulados e construídos historicamente, né? Bom, enfim, é isso, gente. Eu quero agradecer também a Francisca, a Rose, ao Rafael, a todos que estão nos assistindo. Dizer que amanhã nós temos uma live com a Isa Pena sobre mulheres, a importância das mulheres na política. E na segunda-feira nós temos com o deputado José Américo em relação ao projeto do Dória, a reforma administrativa do Dória, né? Que nós, inclusive, nos posicionamos contra, não é? Porque traz uma mudança muito ruim, né, para o serviço público. Mas é isso, gente. Então, quero mais uma vez agradecer a todos que estão nos vendo e até a próxima. Obrigada, gente, de coração. Beijão para cada um. Boa noite.